O milionário revela. Esperei pela morena humilde e pura da rua. A firma de contabilidade no centro de Sampa era tipo um formigueiro. Papel para todo lado, gente correndo, telefone gritando. E lá estava ela, Sofia Mendes, no meio do caos, tentando organizar a vida alheia, enquanto a dela era um livro aberto, sem muitos capítulos emocionantes. Grajaú, AP pequeno com Dona Cida, muitos livros e poucos boletos pagos. Até que, pá! Rafael Brandão, o dono da Império Digital, o cara que estampava a capa de revista com carrão e modelo diferente a cada semana, surge na firma. E não era para fazer auditoria nem nada burocrático. Ele queria uma biblioteca gigante para a galera da empresa. Surreal, né? E o mais bizarro, ele botou o dedo na direção de Sofia. Ela, a menina do Grajaú, que só entendia de livro e planilha? Tem que ser ela, Rafael insistiu, com um sorriso que podia derreter o asfalto da Marginal. A partir daí, a vida de Sofia virou novela das 9. Rafael ligava todo dia, mandava flores, convidava para tomar café. Café virou Bienal do Livro, jantar em Pinheiros. E, meu Deus, aquele restaurante. Chique que doía. A conversa fluía, os olhos se cruzavam. Sofia sentia um negócio estranho no peito. Um calor, um frio, sei lá. E ele, Rafael, parecia tão diferente do que as revistas mostravam. Mais humano, sabe? No portão do prédio dela, a luz do poste amarela, o cheiro de chuva no ar. Rafael se inclinou para um beijo. O coração de Sofia quase saiu pela boca. Ela fechou os olhos. Aí, o inferno tocou. O celular dele tocou. Aquele toque irritante. Rafael atendeu. O sorriso sumiu. A cor foi embora do rosto dele. Preciso ir, ele disse, a voz falhando. A gente se fala. E sumiu na noite, deixando Sofia ali, plantada, com o beijo quase dado e 1 milhão de dúvidas na cabeça. Quem era no telefone? Por que ele ficou tão desesperado? Que rolo era aquele? Sofia não fazia ideia, mas aquele telefonema era só a ponta do iceberg. Um segredo pesado, sombrio, que podia afundar a vida dela e a reputação da Império Digital. Eita! E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like, poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E sumiu na noite, deixando Sofia ali, plantada, com um beijo quase dado e 1 milhão de dúvidas na cabeça. Quem era no telefone? Por que ele ficou tão desesperado? Que rolo era aquele? Sofia não fazia ideia, mas aquele telefonema era só a ponta do iceberg. Um segredo pesado, sombrio, que podia afundar a vida dela e a reputação da Império Digital. Eita! Sofia entrou no AP a cabeça, dando nó. Dona Cida roncava no sofá, vendo TV no volume máximo. Deixou a bolsa jogada, foi direto pro quarto. Precisava processar tudo. Rafael, o milionário, o cara das revistas, todo vulnerável e assustado. Não batia. Na manhã seguinte, trabalho. Para tentar esquecer, para botar a cabeça no lugar. Mas impossível. A imagem de Rafael fugindo da noite anterior grudava na mente. E a biblioteca? Será que ia rolar mesmo? Chegou na firma,
aquele corre-corre de sempre. Mas tinha algo diferente no ar. Um burburinho estranho. Pessoas cochichando, apontando. Sofia tentou ignorar, mas a curiosidade era maior. Quando chegou perto da sua mesa, um silêncio mortal. E, no meio daquele silêncio, a voz do seu chefe, seu Antunes, tremendo. Sofia, na minha sala, agora. Na sala, seu Antunes suava frio, nervoso que dava dó. Sofia, preciso te mostrar uma coisa. Ele girou o monitor do computador. Na tela, um vídeo. Era Rafael. Mas não o Rafael das revistas, nem o Rafael gentil da noite anterior. Era um Rafael diferente, irreconhecível. Ele estava algemado, dentro de um camburão, e as manchetes embaixo do vídeo gritavam: Rafael Brandão, da Império Digital, preso por desvio de fundos e lavagem de dinheiro. O chão sumiu debaixo dos pés de Sofia. Desvio de fundos? Lavagem de dinheiro? Rafael? Impossível! Ela não conseguia acreditar. Seu Antunes continuou. A polícia está investigando a empresa toda. Parece que ele estava usando a Império Digital para esconder a grana suja. Sofia não ouvia mais nada. A imagem de Rafael algemado, a voz dele falhando na noite anterior. Tudo fazia sentido agora. O telefonema, o desespero, a fuga. E então a bomba. E tem mais uma coisa, Sofia. Seu Antunes respirou fundo. Parece que você também está envolvida. Como assim? Seu nome apareceu em algumas transações suspeitas. A polícia quer falar com você. Urgente. A porta da sala se abriu e 2 policiais entraram. Olharam diretamente para Sofia. Sofia Mendes, você está presa por suspeita de participação em esquema de lavagem de dinheiro. A menina do Grajaú, a nerd dos livros e planilhas, presa por um crime que não cometeu? O mundo de Sofia desabou ali mesmo, na sala do seu Antunes. A vida dela tinha virado um filme de terror. E no meio do caos, uma pergunta martelava na cabeça de Sofia. Será que Rafael realmente gostava dela? Ou ela era só mais uma peça no jogo sujo dele? E mais importante, como ela ia provar sua inocência? A menina do Grajaú, a nerd dos livros e planilhas, presa por um crime que não cometeu? O mundo de Sofia desabou ali mesmo, na sala do seu Antunes. A vida dela tinha virado um filme de terror. E no meio do caos, uma pergunta martelava na cabeça de Sofia. Será que Rafael realmente gostava dela? Ou ela era só mais uma peça no jogo sujo dele? E mais importante, como ela ia provar sua inocência? Os policiais se aproximaram. Correntes frias no pulso, o flash da algema reluzindo. Sofia sentiu o estômago embrulhar. Era real. Aquilo estava acontecendo com ela. Vamos, mocinha, um dos policiais disse, sem dó nem piedade. Passaram pelo escritório. As pessoas paralisadas, bocas abertas, alguns cochichos. Sofia abaixou a cabeça. Vergonha, medo, raiva. No camburão o cheiro de suor e desinfetante. O barulho da sirene rasgando o ar. Parecia um pesadelo sem fim. Na delegacia, um monte de papel. Pergunta sem fim. Luz forte na cara. Sofia repetia a mesma coisa. Eu não fiz nada. Eu não sabia de nada, mas ninguém parecia acreditar. A noite caiu. A cela fria, o colchão fino, o cheiro de mofo. Sozinha. A pior noite da vida dela. No dia seguinte, o interrogatório continuou. Um delegado com cara de poucos amigos, tentando cavar, buscando uma brecha. Até que, temos aqui uma transferência bancária para sua conta, Sofia. Uma quantia considerável. Pode explicar? Sofia gelou. Uma transferência? Para ela? Impossível. Eu não sei de nada disso.
Nunca vi esse dinheiro. O delegado sorriu, um sorriso frio. Não é o que parece, senhorita Mendes. E então, o inesperado. A porta da sala se abriu com um estrondo. Uma mulher, alta, elegante, com ar de poder. Era Dona Cida, mas diferente, mais imponente. Com licença, delegado, Dona Cida disse, a voz firme. Eu sou a advogada de Sofia Mendes e tenho algo a dizer. O delegado franziu a testa. Dona Cida? A senhora? Sim, e também sou a verdadeira dona da Império Digital. Silêncio absoluto na sala. Sofia olhou para Dona Cida, boquiaberta. A sua Dona Cida, a mulher simples do Grajaú, a dona da Império Digital? Como assim? Dona Cida continuou, com um olhar de aço. Rafael Brandão era apenas um fantoche, um laranja. Eu estava investigando há meses, pois ele estava desviando dinheiro da empresa. Sofia não sabia de nada. Ela foi usada. O delegado parecia atordoado. Mas por que a senhora não denunciou antes? Dona Cida respirou fundo. Porque precisava de provas concretas. E também porque queria proteger Sofia. Rafael estava obcecado por ela. Eu temia pelo que ele poderia fazer. Sofia não conseguia acreditar. Dona Cida, uma espiã? Uma magnata disfarçada? De dona de casa. A ficha não caía. E mais uma coisa. Dona Cida acrescentou, olhando diretamente para o delegado. A transferência para a conta de Sofia fui eu quem fez. Estava rastreando os movimentos de Rafael. Preciso que ele pense que Sofia está envolvida para forçá-lo a revelar onde está o restante do dinheiro desviado. O delegado engoliu em seco. Isso muda tudo. Dona Cida se aproximou de Sofia. Um sorriso discreto nos lábios. Confie em mim, minha querida. Eu vou tirar você dessa. Mas precisamos que você continue fingindo que não sabe de nada. O show tem que continuar. Dona Cida estendeu a mão para Sofia, e seus dedos tocaram os da menina. Houve uma faísca, um flash de imagem. Sofia viu a si mesma em um vestido elegante, entrando em um iate luxuoso. O mundo dela havia virado de cabeça para baixo de uma forma inimaginável. De repente, a cela não parecia mais tão fria. O medo ainda estava lá, mas agora misturado com uma dose cavalar de confusão, uma pontinha de esperança. E agora? O que ia acontecer? Sofia era uma peça em um jogo muito maior do que ela jamais poderia ter imaginado. E o pior, ela não sabia em quem confiar, nem mesmo na Dona Cida. Será? Dona Cida estendeu a mão para Sofia, e seus dedos tocaram os da menina. Houve uma faísca, um flash de imagem. Sofia viu a si mesma em um vestido elegante, entrando em um iate luxuoso. O mundo dela havia virado de cabeça para baixo de uma forma inimaginável. De repente, a cela não parecia mais tão fria. O medo ainda estava lá, mas agora misturado com uma dose cavalar de confusão e uma pontinha de esperança. E agora? O que ia acontecer? Sofia era uma peça em um jogo muito maior do que ela jamais poderia ter imaginado. E o pior, ela não sabia em quem confiar. Nem mesmo na Dona Cida. Será? O delegado pigarreou, limpando a garganta. Dona Cida, com todo o respeito, essa história é, no mínimo, fantasiosa. Dona Cida sorriu, o sorriso que não chegava aos olhos. Ah, delegado, a vida é cheia de surpresas. E eu tenho mais uma para você. Ela se virou para Sofia. Sofia, querida, diga a eles sobre o Rafael. Sofia encarou, sem entender. O quê? Dizer o quê? Dona Cida respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Diga a eles
Que Rafael não é Rafael Brandão. Um silêncio pesado pairou na sala. O delegado franziu a testa, impaciente. Como assim? Que bobagem é essa agora? Dona Cida ignorou o delegado. Sofia, aquele homem que você conheceu, o milionário das revistas, ele não é quem diz ser. O verdadeiro Rafael Brandão está morto há anos. E quem está usando o nome dele é... Ela fez uma pausa dramática. É o irmão gêmeo dele, Ricardo Brandão. Sofia sentiu o sangue gelar. Gêmeo? Morto? Ricardo? Nada fazia sentido. Ela abriu a boca para falar, mas a voz não saía. Dona Cida continuou, implacável. Ricardo sempre invejou o irmão. Rafael era inteligente, bonito, bem-sucedido. Ricardo era um fracassado. Um dia, numa discussão, Ricardo matou Rafael e assumiu a identidade dele. Roubou a vida dele. O delegado estava boquiaberto. Isso é loucura. É a verdade, Dona Cida insistiu. E eu tenho as provas. Ricardo desviou dinheiro da empresa para fugir. Ele sabia que eu estava chegando perto, mas ele não contava com Sofia. De repente, a porta da sala se abriu novamente. Desta vez, quem entrou foi Rafael. Ou melhor, Ricardo. Ele estava com uma arma na mão. Já chega, Cida! Ele gritou, a voz transtornada. Você estragou tudo. Sofia gritou, se encolhendo na cadeira. O delegado tentou se levantar, mas Ricardo apontou a arma para ele. Ninguém se mexe, ele ordenou, os olhos fixos em Dona Cida. Você sempre foi uma pedra no meu sapato. Mas agora você vai pagar. Ricardo se aproximou de Dona Cida, a arma tremendo na mão. Sofia fechou os olhos, esperando o pior. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Dona Cida sorriu, um sorriso frio, calculista, que Sofia nunca tinha visto antes. Você acha que eu não estava preparada para isso, Ricardo? Ela perguntou, a voz calma. Você acha que eu não sabia que você viria? E num movimento rápido, Dona Cida tirou uma arma de dentro da sua bolsa. Uma arma pequena, prateada, que brilhava à luz da sala, e apontou para Ricardo. Desculpa, querido, ela disse. O dedo no gatilho, mas o show acabou. E então um tiro. E então um tiro. O estampido ecoou na sala. Um silêncio mortal se seguiu. Sofia fechou os olhos com força, esperando o impacto. Mas nada aconteceu. Abriu os olhos devagar. Dona Cida estava de pé, a arma fumegando na mão. Ricardo estava no chão. Uma mancha vermelha se espalhava pelo carpete. Meu Deus! Sofia sussurrou, as pernas tremendo. Dona Cida abaixou a arma. A expressão no rosto dela era vazia, como se a vida tivesse escorrido junto com o sangue de Ricardo. O delegado se levantou, atordoado. O que você fez? Dona Cida não respondeu. Apenas olhou para Sofia. Um olhar indecifrável. Os policiais que estavam do lado de fora invadiram a sala, armas em punho. Imobilizaram Dona Cida. A cena era um caos. No meio da confusão, Dona Cida conseguiu se soltar por um instante. Correu até Sofia. Segurou o rosto da menina entre as mãos. Escute, Sofia, ela disse, a voz urgente. Você precisa saber a verdade. Sofia a encarou, confusa. Verdade? Que verdade? Dona Cida respirou fundo. Eu não sou a Dona Cida que você conhece. Sofia sentiu o sangue gelar. Como assim? Eu sou sua mãe. O mundo de... Sofia parou. Mãe? Dona Cida, a mulher que a criou como uma avó, era sua mãe? Impossível. Não pode ser. Sofia balbuciou, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Você sempre me disse que meus pais... Eu menti, Dona Cida interrompeu, a voz embargada. Eu precisei mentir para te proteger. As lembranças começaram a invadir a mente de Sofia. Pequenos detalhes, gestos, olhares, coisas que antes não faziam sentido, agora se encaixavam, como peças de um quebra-cabeça macabro. Por quê? Sofia perguntou, a voz um fio. Por que você me escondeu a verdade? Dona Cida apertou as mãos de Sofia com força. Porque seu pai, Ricardo, ele era um homem perigoso. Um psicopata. Ele matou o irmão, assumiu a identidade dele. E ele queria te usar, Sofia. Ele ia te destruir. E você fez tudo isso para me proteger. Dona Cida assentiu, os olhos marejados. Eu sempre te amei, Sofia. Mais do que tudo nesse mundo. E eu faria qualquer coisa para te manter segura. De repente, os policiais agarraram Dona Cida com violência. Arrastaram-na para fora da sala. Sofia! Dona Cida gritou, antes de desaparecer no corredor. Fuja! Fuja! E nunca mais olhe para trás. Sofia ficou ali, paralisada no meio da sala. O corpo tremendo, a mente em parafuso. A verdade a atingiu, como um soco no estômago. Sua vida era uma mentira. A mulher que ela amava como uma avó era sua mãe, e o homem que ela odiava era seu pai. E agora, para onde ela iria? Em quem ela poderia confiar? A imagem do iate luxuoso que ela viu no flash da mente voltou com força. Um pressentimento terrível invadiu seu coração. Ela sabia, no fundo, que a sua jornada estava apenas começando e que o pior ainda estava por vir. Sofia ficou ali paralisada, no meio da sala, o corpo tremendo, a mente em parafuso. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Sua vida era uma mentira. A mulher que ela amava como uma avó era sua mãe. E o homem que ela odiava era seu pai. E agora? Para onde ela iria? Em quem ela poderia confiar? A imagem do iate luxuoso que ela viu no flash da mente voltou com força. Um pressentimento terrível invadiu seu coração. Ela sabia, no fundo, que a sua jornada estava apenas começando e que o pior ainda estava por vir. O delegado se aproximou, com uma cara de quem tinha acabado de ver o fantasma. Senhorita Mendes, precisamos conversar. Muitas coisas precisam ser esclarecidas. A cabeça latejava. Precisava sair. Dali. Precisava respirar. Eu preciso de um tempo, ela conseguiu dizer, a voz falhando. Preciso processar tudo isso. O delegado assentiu, compreensivo. Claro, claro, mas não saia da cidade. Precisaremos do seu depoimento. Sofia saiu da delegacia cambaleando. A rua parecia diferente. As pessoas, estranhas. Tudo tinha mudado em questão de horas. Pegou um táxi para o Grajaú. Precisava voltar para o AP, pegar suas coisas, sumir. Chegando lá, o prédio parecia abandonado. As janelas fechadas, um silêncio assustador. Entrou no AP. Tudo estava do jeito que ela tinha deixado. A bolsa jogada no chão, os livros na estante. Mas a atmosfera era pesada. De repente, um barulho, um rangido na porta do quarto. Sofia paralisou. Quem estava ali? Engoliu em seco, reuniu toda a coragem que tinha e caminhou em direção ao quarto. A porta estava entreaberta. Espiou. No quarto, um homem, alto, forte, com terno escuro, de costas para ela, revirando as gavetas. Quem era ele? Um policial? Um capanga de Ricardo? Quem está aí? Sofia perguntou, a voz tremendo. O homem se virou.
E Sofia? Sofia reconheceu aquele rosto. Um choque percorreu seu corpo. Um grito preso na garganta. Não podia ser. Era impossível. Era Rafael. Mas não o Rafael que ela tinha conhecido. Não o Rafael gentil, vulnerável. Era um Rafael frio, calculista, com um sorriso cruel nos lábios. Olá, Sofia, ele disse, a voz gélida. Sentiu minha falta? Sofia não conseguia falar, as pernas bambas, o coração disparado. Mas como? Ela finalmente conseguiu perguntar. Você estava preso. Rafael riu, uma risada seca, sem humor. Preso? Ah, querida, você é tão ingênua, ele disse, se aproximando. Eu nunca estive preso. Aquilo foi tudo uma encenação. Sofia não acreditava no que estava ouvindo. Encenação? Mas a polícia, as algemas? Tudo combinado. Rafael respondeu, com um sorriso sádico. Eu tenho amigos em lugares altos, muito altos. Sofia sentiu o estômago embrulhar. Você mentiu pra mim o tempo todo. Claro que menti, Rafael respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você achou mesmo que eu, um milionário, ia me interessar por uma garota simplória do Grajaú? As palavras de Rafael eram como facadas. A dor era insuportável. Mas por quê? Sofia perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você fez isso comigo? Rafael parou na frente de Sofia. A encarou nos olhos. Porque você é a chave, ele disse, a voz baixa, ameaçadora. Você é a chave para o meu verdadeiro tesouro. Sofia não entendia. Tesouro? Que tesouro? Rafael sorriu. Um sorriso que fez o sangue de Sofia gelar. Você não sabe, Sofia? Ele perguntou, a voz carregada de malícia. Você é a herdeira de toda a fortuna Brandão. Sofia arregalou os olhos. Herdeira? Ela? Mas Dona Cida, ela começou a dizer. Ela disse que era dona da Império Digital. Rafael riu. Dona Cida? Aquela velha louca? Ela é só uma peça no meu jogo. Uma peça que já cumpriu o seu papel. E então a bomba. A verdade, Sofia, é que você é filha de Rafael Brandão. O verdadeiro Rafael Brandão. E toda a fortuna dele pertence a você. Sofia cambaleou para trás. Não podia ser verdade. Não podia ser. Se eu sou filha dele... Rafael se aproximou ainda mais. A voz um sussurro no ouvido dela. Então, isso significa que eu sou seu irmão. O mundo de Sofia se desfez em pedaços. Irmão? Rafael era seu irmão? Ela não sabia mais o que era real, o que era mentira, em quem podia confiar. Rafael sorriu. Um sorriso predador. Bem-vinda à família, Sofia, ele disse. Agora, vamos pegar o que é nosso. Bem-vinda à família, Sofia, ele disse. Agora, vamos pegar o que é nosso. A cabeça de Sofia girava. Irmão? Aquele cara, o Rafael que ela tinha beijado, o milionário charmoso, seu. Irmão, que pesadelo era aquele? Antes que ela pudesse processar, Rafael agarrou o braço dela com força. Não temos tempo para chorar as pitangas. A polícia vai cair aqui em cima a qualquer momento. Precisamos sumir. Ele puxou Sofia para fora do AP, sem cerimônia. Desceram as escadas correndo, quase tropeçando. A rua, antes familiar, agora parecia hostil, cheia de perigos. Entraram num carro preto, um carrão que parecia ter saído de um filme de ação. Rafael acelerou, cantando o pneu. Sofia mal respirava. Para onde estavam indo? Para onde você está me levando? Ela perguntou, a voz tremendo. Rafael sorriu. Para um lugar seguro, um lugar onde ninguém vai nos encontrar. O carro cortava a noite, as luzes da cidade borrando pelas janelas.
Sofia tentava juntar as peças. Dona Cida, sua mãe, presa. Ricardo, seu pai, morto. E Rafael, seu irmão, a levando para um lugar desconhecido. Era tudo tão surreal que parecia um sonho ruim. De repente, Rafael freou bruscamente. O carro parou no meio de uma estrada escura, cercada por árvores altas. Chegamos, ele anunciou, desligando o motor. Sofia olhou em volta, apavorada. Onde estamos? Num lugar especial. Rafael respondeu, com um tom misterioso. Um lugar que vai mudar a sua vida para sempre. Ele saiu do carro e abriu a porta. Para Sofia. Ela hesitou, mas acabou saindo. Não tinha para onde ir. Rafael a guiou por uma trilha estreita, mata adentro. O ar era úmido, cheio de cheiro de terra e folhas molhadas. Sofia sentia o coração na garganta. Depois de alguns minutos de caminhada, a trilha se abriu numa clareira. E no meio da clareira, uma cabana. Pequena, rústica, com uma luz fraca vindo da janela. Esse é a nossa nova casa, Rafael disse, com um sorriso estranho. Sofia não disse nada. Só conseguia olhar para a cabana, com um pressentimento ruim. Entraram. O interior era simples, mas aconchegante. Uma lareira acesa, alguns móveis de madeira. Um cheiro de pinho no ar. Fique à vontade, Rafael disse, como se estivessem numa pousada 5 estrelas. Sofia se sentou num sofá velho, sem dizer nada. Rafael começou a andar de um lado para o outro, como um leão enjaulado. Precisamos conversar, ele disse, parando na frente dela. Precisamos fazer um plano. Sofia levantou os olhos, esperando o pior. Eu sei que você está assustada, confusa, Rafael continuou. Mas precisa confiar em mim. Eu vou cuidar de você. Sofia não acreditava numa palavra. A dona Cida, a sua mãe, ela cometeu um erro, Rafael disse, com um tom de reprovação. Ela matou o nosso pai. Agora, nós precisamos nos vingar. Vingar? Sofia não queria vingança. Queria entender o que estava acontecendo. Eu não quero vingança, ela disse, a voz baixa. Eu só quero a verdade. Rafael sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A verdade? A verdade é que o nosso pai era um homem bom, e a sua mãe o matou por ganância. Sofia não acreditava. Dona Cida, sua mãe, a mulher que a criou com tanto amor, não era uma assassina. Você está mentindo, ela disse, com firmeza. Você sempre mentiu. Rafael ficou furioso. Deu um soco na mesa, fazendo os objetos tremerem. Não ouse me chamar de mentiroso, ele gritou. Eu estou tentando te ajudar, eu estou tentando te mostrar a verdade. Sofia se levantou, decidida a ir embora. Não podia ficar ali nem mais um segundo. Eu vou embora, ela disse. Eu não quero ter nada a ver com você. Rafael a agarrou pelo braço, impedindo-a de sair. Você não vai a lugar nenhum, ele disse, a voz ameaçadora. Você é minha irmã, e nós vamos pegar o que é nosso. Juntos. De repente, a porta da cabana se abriu. E na porta, Dona Cida. Mas não a Dona Cida que Sofia conhecia. Não a velhinha do Grajaú, a dona de casa simples. Na porta, uma mulher. Alta, elegante, com um olhar de aço. Com uma arma na mão. Surpresa, Rafael, Dona Cida disse, com um sorriso frio. Eu voltei para a festa. Rafael arregalou os olhos, em choque. Cida, mas como você escapou? Dona Cida riu. Uma risada cruel que fez o sangue de Sofia gelar. Você achou mesmo que eu ia ficar presa? Ela perguntou com ironia. Eu sou muito mais esperta do que você pensa. Rafael tentou pegar Sofia para usá-la como escudo, mas Dona Cida foi mais rápida.
Ela apontou a arma para Rafael e atirou, mas o tiro não acertou Rafael. Acertou Sofia. Sofia gritou, caindo no chão. A dor era insuportável. Dona Cida correu até ela, desesperada. Sofia olhou para Dona Cida, com os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Ela perguntou, a voz fraca. Por que você fez isso? Dona Cida se ajoelhou ao lado de Sofia, segurando a mão dela com força. Eu fiz isso por você, ela disse, com a voz embargada. Eu fiz isso para te proteger. Sofia não entendia. Proteger de quê? De quem? Você não entende, Sofia. Dona Cida continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O Rafael, ele não é seu irmão. Sofia arregalou os olhos. Como assim? O Rafael, ele é seu filho. O Rafael, ele é seu filho. O mundo virou gelatina. Filho? Como assim, filho? Olhei para Dona Cida, ou para a mulher que eu achava que era Dona Cida, e não consegui dizer nada. As palavras sumiram, engolidas pelo choque. Rafael, que até 5 minutos atrás eu achava que era meu irmão, era meu filho? Ele também estava em choque, a boca aberta, os olhos arregalados. Parecia que tinha levado um soco na cara. Não, não é verdade, ele gritou, a voz falhando. Você tá mentindo. A mulher que dizia ser minha mãe respirou fundo, como se estivesse juntando forças para falar. Não, Rafael, eu não tô mentindo. É a verdade. A verdade que eu escondi de você por tanto tempo. Ela olhou para mim e viu um brilho de arrependimento nos olhos. Sofia, eu sei que é difícil de entender, mas eu precisei fazer isso para te proteger, para proteger nós dois. Ela começou a contar a história, e cada palavra era como uma martelada na minha cabeça. Anos atrás, ela tinha se envolvido com o Ricardo, meu pai, que na época se passava pelo irmão Rafael. Ela era jovem, ingênua, e ele a enganou direitinho. Quando descobriu que estava grávida, ele sumiu no mundo. Ela ficou desesperada, sem saber o que fazer. Foi aí que a verdadeira Dona Cida, a mulher que eu sempre conheci, entrou na história. Ela era amiga da minha mãe e se ofereceu para criar o bebê como se fosse dela, para proteger a minha mãe da vergonha, do julgamento e para me dar uma vida melhor. E o Rafael, ele nunca soube quem era o pai. A minha mãe criou ele sozinha, com a ajuda da Dona Cida. Mas ela sempre escondeu a verdade, com medo de que ele seguisse os passos do pai, que se tornasse um monstro como Ricardo. E por que você não me contou antes, eu consegui perguntar a voz tremendo. Ela chorou. Chorou muito. Eu tinha medo, Sofia. Medo do que você ia pensar de mim. Medo de que você me odiasse. Olhei para o Rafael, que ainda estava parado no mesmo lugar, em choque. Ele era meu filho. Meu filho. Aquele cara que eu tinha beijado, que eu tinha confiado, era meu filho. Senti um nó na garganta. Uma mistura de nojo, de raiva, de confusão. Como isso podia estar acontecendo comigo? De repente, o Rafael acordou. A raiva tomou conta do rosto dele. Você mentiu para mim a vida toda, ele gritou pra minha mãe. Você me escondeu a verdade. Você me transformou nisso. Ele pegou a arma que tinha caído no chão e apontou para ela. Eu vou te matar! Minha mãe não se moveu. Ficou parada, esperando a morte. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Não podia deixar meu filho matar a minha mãe. Sem pensar 2 vezes, me joguei na frente dela. E o tiro acertou em mim. De novo, senti uma dor lancinante no peito. O sangue jorrou, manchando a minha roupa. Caí no chão, sem forças. A visão começou a embaçar. Ouvi a voz desesperada do Rafael, chamando o meu nome, mas eu não conseguia responder. Aos poucos, a escuridão tomou conta de tudo. E antes de apagar de vez, vi uma coisa que me deixou ainda mais chocada.
A minha mãe, a mulher que eu achava que era minha mãe. Ela sorriu, um sorriso frio, cruel, que me fez ter certeza de uma coisa. Nada era o que parecia. E a verdade era muito mais sombria do que eu jamais poderia imaginar. Aos poucos a escuridão tomou conta de tudo. E antes de apagar de vez, vi uma coisa que me deixou ainda mais chocada. A minha mãe, a mulher que eu achava que era minha mãe, ela sorriu. Um sorriso frio, cruel, que me fez ter certeza de uma coisa. Nada era o que parecia. E a verdade era muito mais sombria do que eu jamais poderia imaginar. Acordei num lugar estranho. Uma cama macia, lençóis brancos, um cheiro suave de flores. Onde eu estava? Tentei me levantar, mas a dor no peito era forte demais. Gemidos escaparam da minha boca. Uma mulher entrou no quarto. Uma enfermeira, com um sorriso gentil. Que bom que você acordou. Ela disse, você teve muita sorte. Onde eu tô? Perguntei, a voz fraca. No hospital. Você foi baleada, mas está fora de perigo. E a minha mãe? A enfermeira hesitou. Ela está sob custódia policial. E o Rafael? A enfermeira fez uma careta. Ele fugiu, mas a polícia está procurando por ele. Tentei me lembrar de tudo o que tinha acontecido. A cabana, o tiro, a revelação chocante. O Rafael era meu filho. A mulher que eu achava que era minha mãe tinha mentido para mim a vida toda. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não entendia nada. A enfermeira se aproximou e segurou a minha mão. Calma, ela disse. Você precisa descansar. Tudo vai ficar bem. Mas eu sabia que não ia ficar bem. Minha vida tinha virado um caos e eu não vi uma saída. Os dias se passaram lentamente no hospital. Recebi visitas da polícia, que me fizeram um monte de perguntas. Mas eu não sabia as respostas. Um dia, um homem entrou no meu quarto. Um homem elegante, com um terno caro e um olhar sério. Sofia Mendes? Ele perguntou. Sim, respondi. Meu nome é Dr. Paulo. Sou advogado. Fui contratado para te representar. Advogado? Quem tinha me contratado? Quem me contratou? Perguntei. O Dr. Paulo sorriu. Isso não importa agora. O importante é que eu estou aqui para te ajudar. Ele começou a me explicar a situação. A minha mãe, ou a mulher que dizia ser minha mãe, tinha confessado tudo à polícia. Ela tinha inventado a história do Rafael ser meu filho para me proteger, para me manipular. Ela é uma psicopata, o Dr. Paulo disse. Uma manipuladora nata. E o Rafael? Ele era realmente meu irmão. E estava foragido. O Dr. Paulo me ajudou a sair do hospital. Me levou para um lugar seguro. Um apartamento luxuoso, com vista para o mar. Você vai ficar aqui, ele disse. Eu vou cuidar de você. Mas eu não confiava nele. Não confiava em ninguém. Uma noite acordei com um barulho estranho. Alguém estava no meu apartamento. Peguei uma faca na cozinha e fui investigar. No corredor, vi uma sombra. Uma figura masculina, alta e magra. Quem está aí? Perguntei, a voz tremendo. A sombra se moveu. E de repente a luz acendeu. Na minha frente, parado no corredor, estava o Rafael. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, amarrada e amordaçada, estava a enfermeira que tinha cuidado de mim no hospital. Olá, Sofia, ele disse, com um sorriso doentio. Sentiu a minha falta? Antes que eu pudesse reagir, ele me agarrou e me jogou no chão. Você vai pagar por tudo o que fez, ele gritou, com os olhos cheios de ódio. Eu tentei lutar, mas ele era muito mais forte. Ele pegou a faca da minha mão e levantou. Eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas o golpe não veio. Abri os olhos devagar. Na minha frente, parado entre mim e o Rafael, estava o Dr. Paulo, com uma arma na mão, e ele atirou. Mas o tiro não acertou o Rafael, acertou a enfermeira.
A enfermeira caiu no chão, morta. Olhei para o Dr. Paulo chocada. O que você fez? Perguntei, a voz tremendo. Ele sorriu. Um sorriso frio, cruel, que me fez ter certeza de uma coisa. Nada era o que parecia. E a verdade era muito mais sombria do que eu jamais poderia imaginar. Eu fiz o que era preciso, ele disse, para te proteger. Me proteger de quê? Perguntei. Ele se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido. De você mesma. E então ele revelou a verdade sobre mim, a verdade sobre a minha família. E a verdade era tão chocante, tão terrível, que eu não sei como vou conseguir viver com ela. Porque a verdade é que eu não sou a Sofia Mendes. Eu sou outra pessoa. E a minha verdadeira identidade vai mudar tudo. O Dr. Paulo pegou na minha mão e disse: Sofia, você é uma arma e precisa ser usada. O quê? Eu não era Sofia? Quem eu era então? A sala girava. O Dr. Paulo me segurou, firme. Você é a chave, Sofia. Ou melhor, Aurora. Aurora Brandão. Aurora? Aquele nome soava como uma lembrança distante, quase esquecida. O Dr. Paulo continuou, a voz calma, metódica. Seu pai, o verdadeiro Rafael Brandão, não era um santo. Ele construiu um império, sim, mas um império sujo, manchado de sangue e traição. Ele tinha inimigos poderosos, pessoas que queriam a sua cabeça e a dele. Expliquei para me proteger, meu pai tinha me escondido, trocado minha identidade. Sofia Mendes era uma invenção, uma armadura para me manter a salvo. Mas agora a verdade tinha vindo à tona, e eu precisava assumir o meu lugar. Você é a herdeira, Aurora, a herdeira de tudo, mas também é a única que pode destruir o legado de seu pai. A escolha é sua. Olhei para o Dr. Paulo, confusa. Destruir como? Seu pai deixou um cofre, Aurora, cheio de segredos, de provas incriminatórias. Se você entregar essas provas às autoridades, vai derrubar o império dele, mas também vai se colocar em perigo. E o Rafael? O que ia acontecer com ele? O Dr. Paulo suspirou. Rafael é uma peça nesse jogo, Aurora. Uma peça que precisa ser removida. Ele é obcecado pelo poder, pela riqueza. Ele vai fazer de tudo para te controlar. Naquele momento, a sirene da polícia soou lá embaixo. Eles estavam chegando. Não temos tempo, o Dr. Paulo disse, me puxando para a janela. Precisamos ir agora. Confie em mim, Aurora. Eu sei o que estou fazendo. Saltamos para o terraço do prédio vizinho. Corremos, desesperados, pelas ruas escuras da cidade. A polícia estava no nosso encalço. Chegamos a um beco sem saída. Estávamos encurralados. De repente, o Rafael apareceu, bloqueando a nossa passagem. Ele estava com uma arma na mão, o rosto transtornado. Você não vai escapar, Aurora, ele gritou. Você é minha, e eu vou te levar comigo para o inferno. O Dr. Paulo se colocou na minha frente, me protegendo. Não se atreva a encostar nela, ele disse, a voz firme. Rafael riu, uma risada histérica, assustadora. Você acha que pode me impedir? Eu sou o filho dela, eu tenho o direito de ter o que é meu. E então ele atirou, mas o tiro não acertou o Dr. Paulo. Acertou a mim, de novo. Caí no chão. A dor me consumindo. Vi o Dr. Paulo lutando com o Rafael desesperadamente, mas eu sabia que não ia durar muito. Fechei os olhos, esperando a morte. Mas, de repente, ouvi um tiro. Abri os olhos devagar. O Dr. Paulo estava de pé, com a arma na mão. O Rafael estava no chão, morto. O Dr. Paulo se aproximou de mim, o rosto pálido. Me perdoe, Aurora.
Ele disse, a voz embargada. Eu tentei te proteger, mas não consegui. Ele se ajoelhou ao meu lado, segurando a minha mão. Você precisa encontrar o cofre, Aurora. Precisa acabar com isso. É o seu destino. E então ele me contou a localização do cofre. Um lugar secreto escondido em uma ilha distante. Vá, Aurora, ele disse, com um último suspiro. Seja forte, seja a heroína que você nasceu para ser. E com essas palavras, ele morreu. Sozinha, ferida, sem saber em quem confiar, mas com uma missão. Encontrar o cofre, destruir o império do meu pai e descobrir quem eu realmente sou. Olhei para o céu, as estrelas brilhando intensamente. Senti uma força renovada invadindo meu corpo. Eu era Aurora Brandão, e eu não ia desistir. Corte seco para Aurora, um olhar determinado, embarcando num jatinho particular, rumo ao desconhecido. Mas essa é outra história. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal se quiser saber o que acontece com a Aurora Brandão. Esmague o botão de like agora mesmo. Só assim, o algoritmo vai entender que você quer mais histórias como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações. O que você achou desse final? Quem era o Dr. Paulo de verdade? Compartilhe suas teorias. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer esse desfecho inacreditável. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Mostre que você é um deles.